Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Podcast Metanoia está no ar, chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. Esse, o episódio 49. Sim, chegamos ao podcast Metanoia número 49. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todo o nosso conteúdo lá no nosso site, portalmetanoia.com. No último episódio, a gente conversou sobre um especial Metanoia que a gente vai fazer muito em breve e eu volto a te fazer esse convite. Em breve a gente vai fazer esse episódio especial para comemorar um ano de episódios lançados. Por isso a gente quer ouvir a sua voz. Você que nos acompanha semana após semana. Você vai nos enviar um áudio curto por WhatsApp, que tem aí em média de 1 minuto, 1 minuto e meio, contando como que o podcast Metanoia pode ter te ajudado aí na sua caminhada. Você pode contar um testemunho, lembrar de um episódio que te marcou, dizer algo que aprendeu, enfim, não importa. Participe com a gente, porque pra gente é muito importante ouvir a sua voz e você vai ajudar a gente a fazer desse episódio especial algo realmente especial. Então, reiterando, o áudio vai ser enviado pelo WhatsApp. Anote o número aí para que você possa gravar e enviar pra gente. 11 94307 2010. 11 94307 2010. O convite está feito, participe com a gente e faça desse episódio algo extremamente relevante e especial. Bora pro tema. O tema hoje é ir ou ficar? Eis a questão. Exatamente, a gente vai falar sobre esse desejo cada vez mais constante do brasileiro em tempos de crise, em tempos de que não tem crise. As pessoas têm uma vontade muito grande de ir embora do país. Mas o que está por trás disso? Devemos ir embora ou não? A gente pode ir atrás de uma vida confortável ou isso vai contra o que a gente vive no reino de Deus? A Bíblia ajuda de alguma forma nessa decisão? Essas são algumas das perguntas que a gente vai trazer e para isso a gente trouxe duas pessoas que já foram para fora do país, além dele que está sempre comigo. Começar apresentando ele, Thiago Menezes, morou na Austrália durante 1 ano, isso 2 anos atrás, passou 1 ano na terra do canguru. Disse pra mim que foi muito feliz, que deu tudo certo. Bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite para compartilhar esses momentos e expandir a mente junto com a gente. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte assíduo do Metanoia. Legal. Desde o primeiro episódio e é um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje, desse lado aqui, compartilhando um pouco da minha experiência e como isso foi importante pro meu relacionamento com Deus. Legal, legal. Cleiton Macedo, um parceiro, um amigo, morou nos Estados Unidos, foi 6 meses, certo? 6 meses, Cleiton? 2014 também. Legal, 2014 também. Bem-vindo, a gente vai conversar bastante sobre essa experiência. Obrigado por ter aceito o nosso convite, eu sei que você também tem caminhado com a gente ouvindo e é uma alegria ter você com a gente aqui na mesa. Obrigado aí pelo convite também, espero poder contribuir, expandir a mente aí, vamos junto. Bora. E ele, que não morou fora do país, mas é ele, Rodrigo Maciel. Estamos juntos. Legal. Gente, vamos começar então a falar, vocês, ou mesmo as pessoas que vocês conhecem, que estão à volta de vocês, hoje é muito comum essa vontade de ir embora do país. Tem gente que acontece por um estalo, como eu sei que foi no caso do Cleiton. Tem gente que vem também de um plano que estava ali enrustido e falou é agora, que foi mais ou menos o que o Thiago me contou que aconteceu com ele. E tem gente que nutre uma vontade absurda de simplesmente sair desse território, por vários motivos. E eu quero ouvir de vocês, o que vocês ouvem hoje?
das pessoas que vocês conhecem que querem ir embora, sem considerar o que vocês viveram, qual que é a motivação que hoje tem no senso comum movido as pessoas a falar: vou embora do Brasil? O que vocês ouvem por aí? Eu escuto muito a respeito da atual situação política do país, né? Em primeiro lugar. Também a economia, né? Onde a gente, cada dia mais a inflação está em níveis altíssimos. Então, quando a pessoa olha lá fora que mesmo a classe média tem acesso a coisas que hoje aqui no Brasil só ricos têm acesso, eles se iludem, muita gente se ilude. E aí põe na cabeça essa ideia: não, vou morar fora porque lá é melhor, porque lá eu vou ganhar dinheiro, porque lá eu vou ter uma vida mais confortável, porque lá eu não vou ser roubado. E enfim, já tem esses conceitos formados. O que você mais ouve é nessa linha do econômico, do vislumbre de um sonho possível. O sonho americano. Sonho americano, exatamente. O que você ouve, Thiago? Eu vejo que hoje a ansiedade tem tomado conta da população. E o fato das pessoas quererem resolver os problemas de uma maneira rápida traz a elas, muitas vezes, o sonho de viver fora do país como sendo a solução definitiva ou a solução mais eficaz para os seus problemas. Só que, muitas vezes, essas decisões de curtíssimo prazo, decisões impensadas, acabam gerando, na verdade, uma dor a longo prazo. Né? O efeito acaba sendo inverso. Uma decisão aí tomada sem planejamento, certamente ela pode causar aí um grande desconforto e acabar provocando um retorno frustrado, né? E, enfim, e trazer uma tristeza aí. Legal. Rô, você também ouve mais ou menos nessa linha que o Clayton trouxe, dessa, vamos chamar de indignação com a situação que a gente vive e uma suposta certeza, entre aspas, de que lá fora vai dar tudo certo? Com certeza, a maior parte, eu acho. Algumas pessoas querem morar fora por curiosidade, por ter uma experiência diferente, né? Conhecer novos ares, novas culturas, etc. Mas eu acho que, pelo menos a nossa volta, tá menos comum isso, né? Antigamente eu acho que era mais comum. Como toda a questão política e econômica do país está nesse clima, a sensação tá de que as pessoas querem resolver, como o Thiago falou, na ansiedade, resolverem seus problemas, né? Mais rápido, né? Então eu penso que é o que está acontecendo no geral. De forma... Eu acho que existem dois grupos de pessoas: os que querem sair para resolver os seus problemas e os que odeiam o lugar onde estão, odeiam as condições onde estão, odeiam o trabalho, odeiam o bairro onde mora, odeia a polícia, odeia... Ou seja, nada do que o país... Ele não consegue olhar para o país e ver alguma coisa boa. Ele olha para o país e só vê coisas ruins, de fora a fora, né? Então acho que tem esses três grupos de pessoas: os que querem ir para uma experiência, para aprendizado, aprender um novo idioma, uma nova cultura, etc., que eu acho que é o que está mais raro hoje; o que quer mudar para resolver os seus problemas; e o que quer mudar que de fato não suporta mais viver nesse lugar e nesse contexto, já não vale mais a pena para ele. Para vocês, realmente a gente tem cada vez mais raro, realmente, como o Rô trouxe, essa vontade de simplesmente ir embora para expandir a cabeça, né? Para ter um conhecimento maior, para conhecer pessoas diferentes, para conhecer essa cultura diferente. Infelizmente, porque essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm e que seria extremamente agregadora à vida das pessoas você ter esse contato que, por exemplo, vocês dois tiveram. Pensando nisso, e tendo em vista que o que está por trás é um desejo até mais egoísta dessa busca pela resolução de vida e tudo mais, vocês acham que é possível atrelar o que a gente entende como convicção de reino de Deus? Lembrando que a gente sempre, no Metanoia, a gente vai trazer para um público que é o público que ouve a gente, que é um público que ou é cristão ou tem interesse por isso. Então, se a gente for falar desse tema com pessoas que não creem ou que, enfim, que Deus não é prioridade, elas vão achar que tem que ir embora mesmo, porque o Brasil tá tudo errado, a segurança tá uma porcaria, os governantes só roubam a gente, e aí você vai falar: não, é isso aí, vamos todo mundo embora. Há esse consenso fora. Quando a gente traz para esse cenário de pessoas que teoricamente entenderam que são filhos de Deus, tem um conflito, que é natural. E o que eu quero perguntar para vocês antes de entrar na experiência pessoal de vocês, como balancear
Porque vocês acham que tem como balancear essa vontade? Não, tá tudo errado, eu quero ir cuidar do meu filho no Canadá. Tem como balancear isso com o que Deus sonha para mim, de uma possível vontade de Deus para mim de filho, eu quero que você seja luz aí no caos, não que você seja luz onde é fácil. Enfim, vocês acham que é possível balancear? Ou esse conflito ele é inevitável? Ele é evitável de alguma forma? Eu queria que vocês discorressem disso. Eu acredito assim, Lucas, que quem é luz, ele é luz aqui ou é luz lá fora. Ele, assim, trazendo um pouco pra minha experiência, quando eu fui, eu tava assim, meio até afastado da igreja, você muito bem sabe, o pessoal que sabe. Mas assim, eu senti uma experiência com Deus lá fora, no sentido assim, de uma busca espiritual. Eu tava lá, tava sozinho, tal, eu precisava me encontrar com Deus. E aí eu falei, poxa, tenho maneiras e maneiras de encontrar com Deus. Não, através da oração, através da Bíblia, através de uma comunidade. E eu fui buscar isso. E aí, a partir do momento que você se coloca à disposição para você buscar isso, independentemente do lugar onde você tá, Deus vai agir. Então, assim, o que Deus me mostrou lá? Ele me mostrou uma comunidade afro-adventista lá no interior de Nova York, onde lá tinha um pastor que tinha acabado de voltar do Brasil e que queria aprender português. Eu pude ensinar um pouco de português para aquela comunidade que estava toda ligada no Brasil, tal, e que, nossa, adoraram me conhecer de alguma forma, assim, e eu também, porque eu tive essa troca de estar convivendo numa comunidade cristã lá e de poder absorver de novo a palavra de Deus que eu já estava afastado. Então, assim, eu saí daqui no momento onde eu não estava, eu realmente era um desejo egoísta de resolver meus problemas, tal, mas a gente sabe que quando a gente é luz, quando Deus separa a gente, Deus separa, Deus usa a gente de alguma forma, o Espírito Santo usa a gente, coloca a gente nos lugares com as pessoas exatamente que a gente vai precisar tocar e vai precisar agir de alguma forma. Então eu senti que na minha vida foi assim. Vocês, em cima, legal, Cleiton, eu concordo e acho que é fundamental a gente entender que Deus vai usar a gente de qualquer forma, em qualquer lugar. Indo mais profundo no que eu perguntei, o grande ponto para mim é que eu penso de uma forma e eu quero só perguntar para ouvir também mais de vocês. Quando você coloca a nossa vontade à frente, porque uma coisa é você parar, orar e talvez entender que foi chamado, e há pessoas que são chamadas para serem missionárias fora do país, ou porque, enfim, alguém convidou ela para ir morar fora. Mas acontece que hoje, dos perfis que o Rô trouxe até e dividiu dos 3 ali, o mais comum é a pessoa que quer ir embora porque quer fugir do caos. Ela quer fugir do caos. Ela quer ir para um lugar onde ela tenha, entre aspas, porque a paz não é um local, né? Mas ela quer ter essa paz que teoricamente ela acha que vai encontrar num local. Isso orna com o que a gente aprende no reino de Deus? Eu tô perguntando, tá? Apesar de ter uma ideia dentro de mim, eu tô trazendo de vocês. Isso orna, ou como fazer isso ornar, ou não. Ou como uma pessoa agora que está ouvindo a gente, e eu conheço algumas que têm vontade de ir embora, como que essa pessoa vai fazer para falar, poxa, eu quero ir embora, mas eu queria que tivesse atrelado a vontade de Deus para minha vida, enfim. Nesse ponto dessas pessoas que querem fugir do caos apenas, lá Deus vai usar, com certeza. Mas como tomar essa decisão, se é que ela tem que tomar essa decisão à luz da palavra de Deus? Eu vejo que Deus, ele sempre vai usar a gente independente do caminho que a gente escolheu, né? Não existe um futuro, existem os futuros, né? E eu vejo que, independente da decisão que eu tome, Deus, na verdade, eu só mudo a minha posição com relação à vontade de Deus para minha vida. Mas a vontade de Deus sempre vai permanecer. Ele quer que eu aceite a verdade dele. Né? Com relação à minha experiência, eu não fui para a Austrália com o propósito, não, porque eu quero, por exemplo, ser missionário na Austrália. Né? Na verdade, o objetivo foi fazer um intercâmbio, aprender a língua, mas uma coisa que eu achei interessante foi que eu e minha esposa, nós estávamos com uma vida social sufocada, posso assim dizer.
né? Diariamente a gente tinha compromissos, finais de semana estavam sempre com a agenda cheia e a gente não parava. E chegou um momento que a gente começou a considerar viajar e a gente falou, poxa, mas a nossa vida ela tá realmente maluca, a gente não para e a gente simplesmente tá vivendo um dia após o outro e não tá fazendo nada de relevante, né? E uma coisa interessante foi que chegando lá na Austrália a gente conseguiu em pouco tempo perceber o silêncio, né? O silêncio de chegar num sábado e a gente conseguir realmente descansar, né? E, enfim, em meio à natureza, a gente começar a perceber realmente a voz de Deus falando e ao longo ali do tempo que a gente passou, a gente começou a perceber como Deus começou a usar a gente com as pessoas daquele país, né? Mesmo que nós não tivéssemos não tínhamos, na verdade, esse propósito. Inicialmente o propósito foi para estudar. Deus começou a fazer com que a gente tivesse contato com pessoas daquele país e até mesmo brasileiros. E lá na Austrália a gente pôde testemunhar. Legal. Pô. Cara, eu penso, mais uma vez, é bastante complexo esse assunto, né? Porque não existe uma fórmula, na minha opinião, assim como o Thiago disse, não dá pra você definir, não tem um futuro só, tipo, Deus quer que eu fique aqui pra sempre e é assim, porque se Deus me fez nascer no Brasil, é pra eu morrer no Brasil. Eu acho que não, eu acho que existem caminhos diversos e Deus ele é abençoador sempre, então você tá aqui ou você tá em qualquer lugar, Deus vai abençoar você. Eu acho que o que pega mais é o seguinte: aquela aplicação que uma vez nós ouvimos aqui a partir do pastor Felipe Tonasso, que existe uma fila, né? Nessa aplicação é um símbolo, mas existe uma fila, né? Uma fila enorme, e essa fila tem várias pessoas nessa fila, e lá no começo da fila tá Deus está recebendo as pessoas e conversando com as pessoas, e algumas pessoas saem felizes e outras pessoas saem tristes dessa conversa. Mas uma coisa interessante é que durante toda a fila você pode encontrar as pessoas com um papel na mão. E as pessoas estão escrevendo coisas no papel, virando o papel de frente, verso. E elas vão ter ali alguns minutos com Deus e elas querem deixar tudo escrito daquilo que elas querem viver, etc. E tem ali uns anjos entregando uma folha de papel para cada uma das pessoas que estão na fila. E aí você vai vendo que há um comportamento mais constante das pessoas chegarem diante de Deus e saírem um pouco frustradas, né? A respeito do que Deus falou para elas ali. E aí, nessa fila tem um filho de Deus, e esse filho de Deus está diante de Deus ali, é a vez dele, e ele apresenta uma folha em branco para Deus e diz: Deus, eu quero que você escreva na minha folha em branco o que o Senhor quer para mim, né? Então, isso traz para nós um conceito, essa figura, né, essa parábola, traz para nós um conceito importante, que assim, cara, o que Deus quer para mim e o que eu quero para mim. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, a semelhança de que o céu é mais alto do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Deus está vendo o todo, enquanto você está limitado em ver só o que está na tua frente, né? Então Deus tem sempre algo maior. A palavra de Deus diz que eu sei quais são os planos que eu tenho para a sua vida, e são planos de paz, são planos de abundância, ou seja, os planos que eu tenho, não os planos que você tem, né? E quando a gente conhece a Deus e a gente gasta tempo em conhecê-lo mais, a gente descobre que a vontade de Deus é tão perfeita que eu jamais vou querer alguma coisa que não seja aquilo que Deus queira para mim. Porque é muito provável que aquilo que eu quero pra mim é pior do que o que Deus quer pra mim. Então, quando eu tenho a certeza de que o que Deus tem pra mim é melhor pra mim e pra quem estiver à minha volta do que o que eu quero pra mim mesmo, então a perspectiva muda em relação a decisões como essa, de fico ou vou embora do país. Porque daí agora é o seguinte: então eu começo a orar, eu tenho a vontade de ir embora, eu começo a orar. Deus, é da sua vontade isso aqui? E vamos orar. Às vezes Deus responde de maneira clara. Às vezes Deus permanece em silêncio. E às vezes esse silêncio demora bastante tempo. Às vezes ele não responde. Mas o fato eu creio que é possível harmonizar a decisão de ficar ou a decisão de ir, desde que essa decisão esteja pautada no que Deus quer pra mim e não no que eu quero pra mim, né?
Eu posso dividir com Deus um sonho que eu tenho. Deus, eu tenho vontade, eu quero morar na Austrália. É um país que tem um clima muito parecido com o país que você me fez nascer aqui, me colocou aqui nesse país. Tem um clima parecido, tem um idioma legal, é um país que tem muitas coisas. Culturalmente eu quero experimentar outras coisas. É meu sonho, mas o que o Senhor tem pra mim? Né? E aí eu acho que esse papel da oração é muito importante pra gente saber. Deus, revela pra mim o que o Senhor quer de mim. É isso que eu tô sonhando, é de acordo com a tua vontade, E aí quando a gente se entrega nesse sentido, eu acho que a nossa ansiedade cai um pouco. E aí a nossa decisão não é tomada por ansiedade, do tipo assim, não, cara, eu preciso ir, porque eu preciso viver essa experiência, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, entendeu? Porque aqui não dá pra suportar mais esse lugar aqui. Então, essa decisão tomada em meio a um ambiente ansioso, eu acho que ela é extremamente perigosa, nociva, como o Thiago trouxe, extremamente nociva porque ela não vem de revelação de Deus, e tudo que não vem de revelação de Deus não é o melhor de Deus para você. E aí você vai entrar numa vida que muito provavelmente você vai experimentar coisas que ou são piores, ou são coisas ruins, que você vai encarar em função de não ser o que Deus sonhou para você, ou não vai ser o melhor que Deus tinha para você. Então, às vezes ficar é o pior. Mas eu vejo que vocês estão colocando muito, focando na decisão. E, por exemplo, no meu caso não foi na decisão. No meu caso a transformação foi depois que eu já tava lá. Entendi. Eu não desci, eu tô sendo muito sincero, eu não orei pra Deus, eu tenho que ir. Eu tomei a decisão, eu falei, eu tenho que ir. Eu fui, talvez não pautado pela vontade de Deus. Mas chegando lá, Deus deu um jeito, falou, não, isso aqui vai ter que dar um jeito pra ele já transformar daqui. E ele vai, e eu acredito muito em transformação de vida onde quer que você esteja, desde que você se coloque à disposição para que Deus te use. Então, eu acho que também tem isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa que tá ouvindo fala, poxa, eu queria tanto ir, mas tá no silêncio. Deus não fala, então não vou porque Deus não falou pra eu ir. Às vezes ela pode tomar a decisão de ir, mas só que eu acredito que há a opção de transformação de vida sim. Fala, Deus, eu vou. Você não me responde, eu vou, me transforma, me usa. E ele vai ser usado, entendeu? Também tem, eu acho muito também pela ação, entendeu? Às vezes a gente fica muito na reflexão de esperar uma vontade explícita de fora pra dentro, mas às vezes a gente fazendo a ação, a gente usando a lâmpada, a gente usando a nossa, sei lá, a nossa convicção como cristão, falando, não, eu posso ir, eu posso fazer diferença onde quer que eu vou, Deus vai me usar. Às vezes não é claro o que eu vou fazer, aonde eu vou estar, com quem eu vou lidar. Mas você colocando isso e orando, deixando Deus guiar. Por exemplo, eu fui sem saber o que eu ia fazer lá. Não fui planejado. Não fui, eu só sabia onde eu ia morar. A única coisa que eu sabia era isso, onde eu ia dormir. Eu não sabia o que eu ia fazer lá nesses 6 meses. Não sabia se eu ia trabalhar, não sabia se eu ia estudar, não sabia com quem eu ia me dar. Entendeu? E no final foi uma experiência transformadora pra mim, pra aqueles que viveram comigo e pra aqueles com quem eu me relacionei. Mas só pra contextualizar, Cleiton, no seu caso, foi um caso que vale a contextualização pra que as pessoas entendam o que aconteceu com você, por exemplo. Beleza. Você... Não que seja... é que não tem o certo ou errado, exatamente. É só pra contextualizar, pra que a pessoa entenda. Não, legal, o Cleiton foi do dia pra noite, só tinha onde dormir. Mas como assim? Eu tô pensando em ir pra morar lá, pra sempre. Eu posso fazer isso? No caso do Cleiton, se você me permite. Claro. Ele tava aqui, ele teve alguns problemas de relação, enfim, problemas... o país já não tava numa... Até tava numa fase boa, mas enfim, não tava numa fase boa pra você. E você do dia pra noite tomou a decisão, eu vou embora. Não foi uma coisa, eu sonho, no seu caso, eu sonho ir para os Estados Unidos, eu não tenho onde ficar, mas eu vou. No seu caso, você estava aqui, você tinha um relacionamento com pessoas, você teve um problema que foi o estopim para você ir. Você poderia ter escolhido ir para o Pará. Você poderia ter escolhido ir pro Amazonas. Não, e o pior é que eu tive essa opção, mas não fui. Exato, não. O que eu quero dizer é que no caso do... O que eu quero deixar claro é que no caso de uma decisão tomada por um estopim de algo que aconteceu na sua vida momentâneo... Ela é perigosa. E você pode ir pra qualquer lugar. Exato. Porque você vai querer simplesmente fugir da realidade onde você está inserido. Perfeito. Certo? É uma então fuga. Você poderia ter ido embora pro Rio de Janeiro. Você poderia estar morando até hoje no sul do país. Ou em Santo André mesmo. Você poderia ter ido pro Chile, pra terra do Juan. Não poderia. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse cenário que a gente está inserido hoje, o que acontece é que há um desejo de planejamento. Há um desejo onde as pessoas sonham em ir embora.
Largar tudo aqui e construir coisas em outro exatamente. país. E aí eu acho mudar de vida mesmo, literalmente. Mudar a minha vida daqui pra assim, lá. Passar um tempo e voltar. Ad eterno, né? Exato. Tipo assim, até... Você foi com visto de turista sabendo que ia voltar. E quando Exatamente. Deus deu o visto de turista, você voltou dia 1º de janeiro lá e não tinha onde ficar aqui. E Deus guiou foi sua vida. transformando. Qualquer dia a gente conta sua história aqui, que é uma história de transformação maravilhosa. O ponto aqui no planejamento, o que eu acho que é importante, aí é um ponto de vista meu, aí eu vou colocar uma opinião, não só uma pergunta, é que há necessidade de você ter essa dependência de Deus. Com certeza. Nesse caso, sim. Não tô dizendo que Deus... Ele não vai agir. Isso? Amanhã ou depois você vai embora sem ter ouvido Deus, e aí você é transformado lá e muda milhares de vidas e vira um missionário e... Se descobre lá. Aí vai falar, Lucas babaca, falou besteira aquele dia lá, eu fui embora e deu certo. Mas porque Deus faz as coisas que ele quer fazer independentemente da sua decisão. Com Jonas foi assim. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro e Deus falou, não, amigão, você vai para onde eu tô mandando. Você vai para onde eu... Então assim, ele ouviu e desobedeceu e depois foi levado para o plano que Deus tinha para ele e foi transformador. Então, nesse cenário onde hoje a gente está, eu acho que há essa necessidade de que a pessoa esteja alinhada com o plano de Deus para que não haja o sofrimento, que é o que a gente trouxe já no começo, de você ir e ver que você pode ser transformado, você pode transformar, mas há um risco de ser uma coisa vazia, quando poderia ser uma coisa cheia de sentido. Né? Exatamente. E aí eu aproveito para te perguntar, dentro da sua experiência, independentemente do estopim e da sua volta, o que foi a sua experiência nos Estados Unidos da América? O que foi a sua experiência fora do país? Você falou que foi transformado. O que os Estados Unidos, como país, te proporcionou para que você hoje voltasse e agora nesse podcast você falasse, cara, a minha experiência fora do país mudou a minha vida e hoje eu sou um Cleiton melhor e mais próximo de Deus, enfim, por causa disso. O que aconteceu que você pode trazer para agregar e para expandir a mente de quem tá ouvindo? Porque assim, quando eu saí, Lucas, eu era totalmente dependente. Eu era dependente da minha mãe, por exemplo, eu era dependente das pessoas. Então quando eu me vi numa situação onde eu tava sozinho em outro país, onde eu não conhecia a cultura, onde eu não conhecia as leis, onde eu não conhecia nada, eu tive que me virar. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em coisas que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na vida, isso me trouxe uma maturidade, isso me trouxe uma visão, assim, poxa, de valorização de trabalho, muito mais. Então hoje eu acredito que eu voltei um profissional muito diferente pela questão da experiência que eu tive lá, porque lá não tem CLT, por exemplo. Lá não tem 13º, não tem férias, então quando você trabalha lá, você é por você. Então assim, você volta pra cá com outra visão de trabalho. Você volta, não, eu vou... Porque aqui às vezes a gente tá meio acomodado, tal. Agora, por exemplo, na relação, por exemplo, em relacionamento com as pessoas, você lidar, por exemplo, com pessoas de outras culturas, realmente. Lá nos Estados Unidos tem... Eu trabalhava com os mexicanos, com os equatorianos, com gente do mundo inteiro. Então, assim, você aprende a lidar com perfis diferentes, porque aqui no Brasil você lidar com mais ou menos o mesmo tipo de perfil, a não ser, logicamente, pessoas que vieram também de fora, de uma outra realidade. Mas quando você mora na sua vizinhança, no seu bairro, você tem seus conflitos, mas geralmente todo mundo ali no mesma história, mesma pegada. Quando você vem de fora, que todo mundo ali tá por ali pra ganhar um dinheiro ou pra fazer alguma coisa, você absorve um pouco daquilo também e aquilo te muda também a sua perspectiva de ver a sua vida, seu futuro, a maturidade. Isso pra mim trouxe bastante coisa. Em relação, por exemplo, à minha experiência com Deus também, eu acho que eu me descobri nos Estados Unidos, por exemplo, que partia mais de mim do que de fora pra dentro. Por exemplo, aqui eu achava que eu indo todo sábado pra igreja eu fazia minha parte como cristão. Entendeu? Eu tinha que fazer muitas coisas para ser cristão. Eu tinha que fazer parte de um clube de desbravadores, eu tinha que fazer vídeos lá na igreja onde eu frequentava, eu tinha que estar lá todo sábado, porque se eu não tivesse um outro sábado, alguém ia me cobrar aquela minha presença. E eu achava que fazendo tudo isso, realmente eu tava fazendo meu papel, eu tava fazendo a vontade de Deus pra minha vida ali naquela comunidade onde eu tava. E nos Estados Unidos, até mesmo a questão teológica deles lá, é totalmente diferente, é uma coisa que eu acho que é muito parecido com a gente aqui na Nova Semente. Parecido, não, é mais relacional, olha, é você com a sua comunidade ali, você pra Deus, sabe, Deus tá ali, ele vai te ajudar, sabe, é outra coisa, não é uma coisa doutrinária, eu não sentia isso lá. Então isso me abriu a cabeça em relação também à minha espiritualidade com Deus, pra quando eu voltasse aqui realmente poder viver o que eu vivi aqui.
Então, acho que foi um preparatório. Acho que Deus realmente me usou, me abriu lá para conhecer realmente a comunidade cristã lá que eu convivi, a ponto de mudar meus paradigmas. Porque a gente cria aqui, a gente vive a vida inteira aqui de um jeito. Você está inserido em uma cultura Exato. e você tem esse choque. Exato. Você foi assim também, Thiago? Foi bem interessante, Lucas, porque quando a gente entra num ambiente aí desconhecido, né, completamente fora da nossa zona de conforto, é interessante a gente ver como Deus ele atua e como ele coloca a gente em situações para que realmente a gente testemunhe. Eu tive 2 situações bem interessantes. Uma delas foi um dia eu estava almoçando com 2 asiáticos, 2 japoneses, e a gente estava ali conversando. E por algum motivo, eu creio que eu estava ouvindo alguma música da Hillsong. E aí eu falei Jesus, né? E aí um dos japoneses me perguntou: quem é Jesus? O que é Jesus? Naquele momento, eu confesso que eu fiquei arrepiado, cara. Naquele momento ali eu parei e comecei a refletir, assim, sabe? Sobre um pouco da minha vida, da minha experiência cristã, da minha vida cristã. E vi como que na prática, assim, poxa vida, eu tenho muito pra fazer. A gente tem muita coisa pra fazer. E aquilo foi uma coisa interessante porque me despertou. Naquele momento eu falei pra ele quem que era Jesus e o que Jesus fez, né, por ele. E isso me motivou demais. Eu voltei pra casa e falei, poxa, eu preciso estudar, eu preciso conhecer mais a respeito da Bíblia. Foi muito legal. E uma outra situação foi que eu trabalhei com um australiano e ele é cristão e tal, mas ele estava passando por muitos conflitos no relacionamento dele com a esposa, e a gente trabalhava junto, e aí todos os dias a gente falava a respeito de Deus, e aí a gente compartilhava as músicas, e foi interessante porque muitas vezes ele falava que, poxa, as palavras que eu tinha dito para ele no dia anterior tinham feito diferença no final do dia dele. Então isso me motivou muito a viver a fé prática, né? A saída dos moldes tradicionais, vamos dizer assim, de ouvinte, de consumidor da mensagem para realmente partir para a prática. Vocês iriam de novo hoje? Ou não? Como que vocês estão hoje? Acho que talvez até dentro da pergunta, até do tema do podcast, né, de ir ou ficar ou vazar, vamos dizer assim, ficar ou vazar. Nesse sentido, vocês se mudariam definitivamente? Cara, vou mudar pra esse país. Eu tô indo porque eu vou mudar de vida ao ponto de que esse cara não tem nem previsão pra voltar. Eu vou e só volto se minha cabeça mudar lá e tal, mas agora minha mente vou embora e já era. Tipo, vocês sentem isso assim? Como que eu vocês não iria. Eu não iria de novo, não. Por quê, mano? Assim, apesar de ter gostado muito da vida lá, sabe, de ter gostado realmente do país, eu não me sentia parte dali. Eu achava que eu era um estrangeiro ali. Então, assim, as pessoas me olhavam diferente, me tratavam diferente. Não, isso não querendo ser coitadinho, não, mas realmente é porque você pertence, você nasceu ali, você pertence àquele povo, àquela cultura. Por exemplo, a família que eu morava, né, que são da minha família também, eles moram lá há muito tempo e ainda são tratados como estrangeiro. Então eu falava, não, por mais que tivesse os mesmos direitos como americano, tivesse talvez os mesmos acessos de uma vida normal como qualquer cidadão americano, era diferente. Você pode dar exemplos práticos assim, cara, de onde você sentia essa grande disparidade assim, de tratamento, de, sei lá? Talvez a relação de trabalho, por exemplo, o pessoal não me chamava pelo nome, me chamava pelo Brasil. Falava, ô Brasil, vem cá Brasil, não sei o que. Então assim, de certa forma é diferente. Você se sente diferente. Então assim, assim, incrível. Coisas como, sei lá, feijão. Eu tinha a maior saudade. Quando eu comia um feijão lá, eu falava, nossa, que delícia. Coisa que a gente come aqui todo dia e não dá valor às vezes. Então assim, eu tive depois de passar 6 meses lá, e também a questão do clima, muito frio e tal, eu falei, nossa, eu não moraria aqui não, pra assim, largar tudo e morar lá. É legal pra passear, é legal talvez pra ter essa primeira experiência de expansão de mente, de expansão cultural, é legal viajar pra conhecer, mas pra mim, morar, realmente estabelecer uma vida lá fora e largar tudo aqui, eu não largaria. Você, Thiago, o que você acha? Cara, eu moraria
diferentemente aí do Kleber, Cleiton. do Cleiton, desculpa, do Cleiton, eu moraria. Na verdade, hoje eu vejo que uma decisão como essa, quando eu fui pela primeira vez, eu e minha esposa, nós planejamos, nós fizemos uma ideia, colocamos em prática uma ideia de passar lá um ano, e a gente viu na prática quão complexo é a decisão de ficar por tempo indeterminado, né? Eu gostaria de ir, mas eu sei que ir para você ficar por um tempo indeterminado é muito mais complexo, requer muito mais planejamento. E então é algo que eu faria assim. Por que você acha que requer mais planejamento, Thiago, nesse sentido? Porque, como o Cleiton falou, o fato de você estar fora do seu país te restringe a muitas coisas, né? E tem também um pouco do preconceito. Isso é inevitável. Você sempre vai ser de outro país, você sempre vai ser um imigrante, né? Então, isso requer que você tenha um plano B, por exemplo, se as coisas não caminharem como você planeja, principalmente com relação a trabalho, né? Isso é essencial aí nesse plano. Então, é alguma coisa assim que requer muito planejamento, cara. Entendi, cara. A gente percebe que há muita gente que tem essa vontade de ir e para ficar. E aí agora, independentemente da motivação, tem muita gente que sonha em ficar. Como que vocês acham que, e aí trazendo até o Rua também agora, como que vocês acham que é possível nutrir esse sonho sem transformar o período entre sonhar e realizar em um fardo? Porque isso acontece em várias áreas da nossa vida. A gente tem uma expectativa, e enquanto a gente não alcança, a gente transformar o caminho em algo pesado. Mas, e aí a gente poderia traçar uma dica ou um conselho meio genérico. Nesse caso específico, há no cenário em que a gente está inserido um impulso, vamos falar assim, um impulso para que você seja insatisfeito com o local onde a gente está. A gente vive hoje uma crise política, uma crise econômica e um país cada vez mais dividido entre aqueles que apoiam um lado e aqueles que apoiam o outro lado. E quem apoia o lado que critica, por exemplo, o governo, é o lado que muita gente faz parte dessa parcela que quer ir embora. Mas, como vocês trouxeram e disseram, não é algo simples do dia para a noite. Há um planejamento, ainda mais quando você quer ir embora sem ter a certeza que vai ficar para sempre. Então você precisa se planejar. Então, desse momento até o momento em que você sai, se é que você vai sair, muita gente, e eu estou falando isso por experiência de pessoas próximas a mim, transformam a vivência aqui num problema. Há problemas, não estou dizendo que não, há uma situação complexa no país, existe realmente, mas há esse desejo de você sonhar com algo novo e teoricamente melhor, ao mesmo tempo que você tem que continuar vivendo aqui até que você vai embora. Para quem já foi e passou, por exemplo, no seu caso, Thiago, que teve que planejar, ou até no seu, Cleiton, que por mais que tomou uma decisão, que tenha sido uma decisão de um dia, você teve que planejar, comprar uma passagem, ir embora mesmo, arranjar uma casa. Como fazer esse período algo tranquilo para quem agora ouviu a gente até agora e falou, não, mas eu quero ir embora e quero entender como que eu vou embora. Como fazer esse período algo tranquilo, que continue alinhado com o reino de Deus, que ele continue sendo Cristo aqui, para que quando ele vai embora, ele também seja usado fora daqui, conforme ele também já foi usado aqui? Bom, na minha experiência, o que nós fizemos, a gente criou realmente uma lista, e não era uma lista curta, né, de quesitos, processos, enfim. E o que a gente colocou foi realmente um checklist, né? E aí a gente fez um cronograma que fosse, principalmente com relação à questão financeira, né? Que você precisa de uma reserva. Então, nós nos planejamos praticamente um ano antes de ir, a gente já estava conversando a respeito, e aí a gente já começou a se mobilizar nesse sentido, de começar a fazer uma reserva para que a gente tivesse o valor
necessário para fazer a viagem. O fato da gente ter as metas, isso auxiliou muito no nosso planejamento e diminuiu um pouco da ansiedade, porque a gente sabia que a cada item ali ticado, a gente estava mais perto da viagem, ida, né? da ida, né? Uma coisa que foi interessante para a gente, que causou um pouco de ansiedade, era com relação aos trabalhos. Nós estávamos há mais de 10 anos, cada um nos seus trabalhos, e aí chega aquele momento que você pedir as contas, chegar e pedir as contas, né? Olha, muito obrigado por esses 10 anos, mas eu tô indo embora. No meu caso foi um choque lá na empresa e assim, claro que você fica um pouco sentido, né? Tem todas aquelas pessoas, você tem o senso da responsabilidade, mas é interessante que depois que eu pedi as contas, assim, parece que saiu um caminhão de cima das minhas costas, sabe? Eu acho que a vontade, a esperança ali pelo novo era realmente tão grande que fez com que todo aquele peso do trabalho, todo aquele cansaço ali acumulado fossem retirados, né? E então a minha dica aí realmente para que você se tem esse desejo de sair do país é que você realmente faça uma lista daquilo que você precisa cumprir como metas aí para a sua saída, e você distribuir isso ao longo do período. E claro, diferente aí do Cleiton, que foi meio que em cima da hora. É que eu fui motivado, o gatilho também, além da questão de relacionamento, foi que eu tinha acabado de sair do emprego. Então eu tinha aquele dinheiro que todo mundo recebe, né? Rescisão, férias atrasadas e tal. Então, e essa questão da financeira para mim, sozinho, ir para lá era relativamente fácil devido a isso. Você tinha que mexer em menos coisas para sair. Exatamente, eu só precisei comprar uma passagem e tirar o visto. E pedir lá um lugar para ficar. Então foi fácil. Só que mesmo assim eu ainda demorei 1 mês e meio para sair, entre eu comprar a passagem e sair. E esse 1 mês e meio foi tenso para mim, porque eu tava ansioso. Porque ao mesmo tempo que eu queria resolver logo o meu problema, de falar, não, eu quero logo, eu também não queria ir, porque eu ficava com o pé atrás, falando, não, vai dar errado, tal. Eu ficava meio naquela ansiedade, não soube esperar, e eu não soube aproveitar esse tempo. Então, se eu fosse de novo hoje, eu ia fazer, e se fosse, por exemplo, pra ficar mesmo, eu faria de totalmente diferente. Você tocou num assunto importante, cara, que eu tenho uma curiosidade, queria até que vocês compartilhassem nesse sentido. Você falou da questão que você foi lá, tirou o visto, né? Comprou Sim. passagem e foi embora. Por exemplo, o cara que tá querendo se mudar definitivamente para um outro país, a gente fala de países, podem ser vários, lógico, como a Austrália, etc. Mas o grande foco no geral do brasileiro é os Estados Unidos, né? Então eu quero mudar para os Estados Unidos. E, por exemplo, a gente sabe que os Estados Unidos tem um sistema de vistos, onde você tem um visto de turista por talvez 6 meses, você tem um visto que você pode estudar, que às vezes ele pode até se prolongar por um período maior e tal. Eu não conheço muito desses períodos exatamente para explicar aqui. Sim. Mas, por exemplo, o cara que quer ir para mudar definitivamente, porque ele já visitou o país várias vezes lá, ele já foi várias vezes, às vezes ele conhece lugares diferentes até dos Estados Unidos, lá ele quer, fala, cara, poderia morar tanto aqui quanto ali, poderia morar no frio, porque eu já senti o frio, acho que eu daria conta, poderia morar no extremo calor lá da Califórnia, também poderia morar, que eu ia me dar bem e tal, etc. O cara sabe, e ele se muda definitivamente para lá, e ele arruma um visto, sabe-se lá do que, por exemplo, o visto pode ser até de turismo. E aí ele, cara, como ele decidiu se mudar, ele vai ter que passar um período ilegal, né? Eu conheci muita gente assim. Você conheceu muita gente lá ilegal. E aí, como que a gente administra essa questão da legalidade, você entendeu? Porque as pessoas se mudam, né? Eu não sei, no caso, se você teve um visto, Thiago, você teve um visto para ficar 1 ano. Foi. Na verdade, meu visto foi de estudante durante todo o período, né? Foi para ficar 6 meses, depois eu renovei mais 6 meses. Perfeito. Então vamos supor, eu não sei se seria possível, depois dessa renovação, se era possível renovar de novo como Sim, estudante. Era possível. Se tem um limite, no caso da Austrália, tem um limite de prazo para estudo ou não? Não existe um limite. Existem períodos, né? Então você... a obrigatoriedade que você esteja estudando. Então, se você escolher um curso que
tem uma duração de 2 anos, você vai ter esse visto durante 2 anos, mais um mês, que seria o seu mês de férias, né? Como funciona lá pra Austrália. Mas se você quisesse, por exemplo, continuar com o visto estudante, você teria que trocar de curso, fazer um outro curso teria que fazer um pra novo ganhar curso. mais prazo. Exato. Em algum momento, só estudar, porque em alguns países, por exemplo, pode estudar, mas você não pode trabalhar ao mesmo tempo. No caso dos Estados Unidos, né? Você pode estudar, mas não pode trabalhar. Não sei no caso da Austrália. Na Austrália você pode. Você tem direito a trabalhar 20 horas semanais. 20 horas semanais. Em alguns casos nos Estados Unidos eu acho que também tem uma coisa mais ou menos assim. Depende da carga horária do curso. O fato eu fiz toda essa contextualização pra gente entender o seguinte: às vezes pro cara mudar de país, né, tem várias condições e restrições legais, né? E às vezes o cara tem que ficar lá ilegal. E aí como que a gente pode harmonizar isso com a questão do reino de Deus, entendeu? Porque a gente fala da questão legal aí pra estudar, é sempre muito bom, é uma experiência, né? O que nós estamos falando aqui é o cara mudar de país. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora e morar em outro país. E aí ele vai ter que passar fatalmente por uma situação de ilegalidade em algum momento, né? Salvo se ele conseguir, cara, uma coisa muito rara dele ir pra estudar e conseguir sobreviver estudando o resto da vida e o cara o país ou ele já ir bancando. Trabalhando, né? Ou ele já ir trabalhando, que são coisas que são convidado com emprego... seriam os ideais, mas fora isso você teria que ter, por exemplo, sei lá, $1 milhão ou $500 mil para você comprar uma casa. Enfim, vocês que talvez estão escutando a gente têm até mais conhecimento disso do que eu. A minha pergunta está mais a respeito da legalidade, sabe? Porque aí a gente fala muito dessa questão, não, eu sou cristão e o cristão tem esses valores muito fortes, né? E um deles é a honestidade, a conformidade com as leis do homem, né? Isso é inerente ao cristão. Né? Concordo. E aí eu acho que esse talvez seja um dos principais entraves do ponto de vista legal do cara que quer ir embora. E aí se ele cruza com o reino de Deus nessa perspectiva, teoricamente ele estaria fora dos preceitos do reino de Deus para poder ficar fora do país de maneira ilegal, né? E segunda coisa que eu penso a respeito dessa mudança, né? Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos 2 vezes nos últimos 1 ano e meio, visitando o país e tudo. Fui para fazer cursos também, mas eu pude perceber, lógico, existem várias características positivas do país, mas eu gostaria de me concentrar nesse sentido na questão da motivação pelo qual eu quero ir. Eu acho que é sempre muito ruim você querer mudar, fazer uma mudança, porque aquilo que você está vivendo é ruim demais, entendeu? Eu sempre acho que toda mudança que é baseada no tipo assim, não, cara, isso aqui tá ruim demais e eu preciso mudar porque tá ruim demais, eu acho que é sempre perigosa, sabe? Porque o ruim demais também depende da tua avaliação, né? Depende da sua posição em relação a onde você tá. Por exemplo, eu vejo o comportamento de algumas pessoas que são extremamente desejosas de mudar de país e o mais breve possível, que, cara, o cara odeia o trabalho, ele odeia o chefe, ele odeia tudo, cara. E aí esse cara tá querendo ir embora do país... Ele vai continuar odiando o chefe. Ele vai continuar odiando o chefe lá, você entendeu? Uhum. Ou seja, ele já é um mau testemunho muitas vezes aqui, porque ele odeia o chefe, ele não se contenta só em odiá-lo. Ele tem que falar pra todo mundo que ele não gosta do chefe. Se ele não fala pro pessoal no trabalho, que pode queimar o filme dele, ele vai falar pra todos os amigos dele, da família, da igreja, ele vai falar pra todo mundo. Então eu acho que uma outra questão também de harmonizar com essa questão do reino de Deus, além de achar, eu penso, a vontade de Deus, porque nós estamos mudando de país, não é uma questão de visita, é uma questão de mudar de vida para lá. Eu acho que além da questão da oração, de saber qual é a vontade de Deus pra gente, ainda tem essa questão de qual é a minha motivação em mudar para um outro país. Certo? Não que isso signifique assim, não, eu só posso mudar para um outro país definitivamente se for para eu ser um missionário lá. Não, eu creio que não. Às vezes Deus tem planos que você vai morar num outro país mesmo. Ele quer que você viva lá. Até porque a gente não toma essa decisão, por exemplo, para mudar de casa, né? Exatamente. Eu não compro uma outra casa porque eu vou ser missionário na outra casa. Eu compro porque eu quero uma outra casa. A gente acabou de entrar no apartamento, eu e minha esposa. Eu não comprei esse apartamento porque... nesse apartamento eu comprei porque, cara, era um desejo, a gente viu que Deus abençoou e abriu a porta. É muito isso, né? Porque a gente acaba usando a mudança de país como algo extremo. Mas na nossa vida, no dia a dia, a gente tem vários pequenos exemplos de mudanças que se assemelham, que qual que é o meu propósito?
Que é exatamente isso que o Rô tá falando, né, Rô? Exatamente, eu achei muito legal a experiência do Tiago de ter falado que houve esse preparo, porque, veja bem, o Tiago e a esposa tinham uma realidade, né? E tinham uma expectativa, uma visão, um lugar para onde eles queriam ir. Quanto mais afastado está a realidade da visão ou a visão da realidade, há uma tensão maior, né? Se a gente imaginar que existe uma corda ligando minha situação atual com a situação que eu quero chegar, quanto mais distante ela é, mais tensa tá a corda, né? E aí é todo esse enfrentamento de frustração e que acontece, não consigo ir, não sei o que lá. Então o que o Tiago, eu percebi que o Tiago fez? Ele elevou a questão da situação atual, né? Juntando mais dinheiro, resolvendo questões de processos que ele tinha que fazer para estar lá, escolher um curso e foi buscando um caminho, né? Aproximando a realidade da visão, e Deus foi conduzindo. Se Deus não quisesse que vocês viajassem, vocês não conseguiriam talvez juntar o dinheiro, não conseguiriam fazer outros planos que estavam dentro desse agendamento aí desse período. Então, é lógico, eu acho que foi muito legal porque vocês tomaram pequenas decisões, né? No meio do caminho, ao período de 1 ano, que foram aproximando essa realidade para vocês. E aí, talvez essa visita tenha sido menos traumática também em função disso, né? Tá certo que a Austrália é um país espetacular, né? Então. Mas tem esse ponto. Então eu acho que talvez, respondendo a tua pergunta, não sei se foi muito vagueio demais, mas eu acho que tem esses 3 pontos de atenção. O que Deus quer para mim, se a minha motivação em mudar de país tem a ver com resolver o meu problema e não em cumprir o propósito de Deus para minha vida. E por último, essa questão legal, como que eu lido com isso, porque eu creio que se você vai viver ilegal num país, na verdade você já está totalmente fora da visão do reino de Deus. Trazer uma pergunta para vocês, para a gente encaminhar para o fim. Existem todas essas preocupações, existem todas as formas com que a gente pode fazer as coisas, e aí fica um ponto. A pessoa agora, depois de 50 minutos de podcast, ela escuta e fala: eu tô indo. Vocês acham que o caminho, se por qualquer motivo que as pessoas têm seus motivos, por qualquer motivo que seja, o caminho agora, já que a decisão foi tomada, já que ele está indo e vai mudar, mesmo longe, depois de ter tomado uma decisão por uma vontade X, é estar aberto para ouvir a voz de Deus e ser Cristo ali para um japonês, ser Cristo para um colega de trabalho, para um pastor que está precisando de ajuda, enfim, vocês acham que o grande caminho, e se o cara conseguir até um pouco antes, melhor, é estar aberto para ouvir a voz de Deus, que é um pouco do que o Rô trouxe, e ser Cristo aqui ou lá? Eu acho que sim, concordo com você nesse ponto. Foi aquilo que eu já falei antes, a pessoa que é luz, ela vai ser luz aqui ou luz em outro país. Acho também que, complementando até um pouco, trazendo um pouco da última pergunta que o Rodrigo falou, essa questão legal, muita gente deixa pra pensar nisso quando tá lá, e isso tá errado. Isso eu acho que entra na etapa de planejamento, de você realmente conhecer as leis e tudo mais, porque assim, se você tá lá ilegal, com medo da pessoa da esquina ver que você tá lá errado, você não vai conseguir ser luz pra ninguém, nem pra você mesmo. Entendeu? Então assim, então já começa errado da motivação, como você falou. Não, que chega lá eu vejo. Muita gente que eu conheci lá é assim: não, mas você vai estar aqui legal. Não, depois eu vejo. Dá um jeitinho brasileiro no final. Não, que depois eu peço pra estender, pago lá um advogado e dá. Mas só que a pessoa não vive em paz. Aí a pessoa sai daqui pra lá pra querer uma vida confortável, uma vida, enfim, com coisa, mas vive com medo, da sombra. E ela não consegue ser luz pra ninguém. Entendeu? Porque se ela quebrar o dente, ela não vai ter como arrumar o dente. Se ela for pro hospital, ela não vai ter como passar no médico. Então, assim, são questões que às vezes, no grosso modo, você não vê, você só olha o bonito. Mas né? Quando você muda de vida, você vai enfrentá-la todo dia. Exato, e essas questões influenciam muito na sua caminhada espiritual. Entendeu? Então muita gente que, por exemplo, que eu conheci lá na igreja, até mesmo assim, eu conheci lá na igreja que eu frequentava lá, o americano que não deu certo na vida, conheci imigrante que não deu certo na vida, e aí chega num ponto de falar: não deu nada certo na vida, então eu vou procurar Jesus. Tudo bem, Deus tá lá aberto pra todo mundo na fila, como você mesmo falou. Mas, assim, quando você vai com outro pensamento, a sua experiência como cristão muda totalmente. Quando você vai, por exemplo, eu sabia que eu tinha 6 meses para ficar lá.
Ah, não, Cleiton, você não vai ficar mais, você não vai renovar, você não vai... Não vou. Eu sabia que o meu tempo ali era 6 meses. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Exatamente. Ah, eu poderia. Eu fui tentado várias vezes. Não, você fica aqui que você vai ganhar dinheiro. Não, que você fica aqui que não sei o quê. Mas se eu optasse pra ficar um dia a mais, eu não ia poder mais voltar lá naquele país nunca mais na vida. Porque eu ia ficar marcado. E fica. Entendeu? Então, assim, eu não quis abrir mão disso. Mas, lógico, vem toda uma convicção de não fazer o que é errado, sabe? Não fazer o que é errado, não estar em desconformidade com a lei. Então, por isso, eu estava tranquilo. Quando você tá tranquilo, você vira a luz. Você fala, não, ok, eu posso sair, eu vou com a cabeça erguida. Ah, não, eu posso ajudar o meu vizinho, eu posso ajudar o meu colega de trabalho, eu posso... Aí você começa a olhar pro lado. Agora, quando você tá errado, você só quer se esconder. Então, assim, acho que é muito importante isso que você falou, entendeu? E acho que, assim, quando você vai tranquilo, você vira a luz. Você deixa Deus te usar e você vira. Seja... Às vezes pra criancinha que tá andando lá na bicicleta e cai, você vai ajudar a levantar. Mas você é Cristo em todo momento. Onde você estiver. E onde você estiver. Complementando o que o Cleiton disse, realmente é totalmente possível. E eu creio que Deus até usa dessas situações para que realmente, olha, tá, agora você estudou durante tanto tempo, né? Então agora vamos pro campo de batalha, né? Então você realmente se depara com inúmeras situações e crenças completamente distintas, né? E também a gente descobre como realmente, no caso lá na Austrália, muitos ateus, agnósticos. E é interessante que a forma como a gente vive fala muitas vezes mais alto do que as nossas palavras. É o dia a dia ali convivendo com uma pessoa que tem crenças ou que não tem crenças, e que de repente a pessoa começa a perguntar para você no que você acredita. Por que você é assim? Por que você não bebe? Sabe? Esse tipo de situações. Então você percebe que situações do dia a dia, coisas pequenas que somadas, elas chamam a atenção para você, e aí você tem a oportunidade de testemunhar, de falar um pouco a respeito daquilo que você acredita. Eu acho que isso é ímpar, isso é muito prazeroso e é combustível para a gente continuar, falando para as pessoas a respeito de Deus, e isso é muito motiva. Legal. Você fica ou vai, Thiago? Pois é, por enquanto eu fico. Por enquanto até quando eu não sei. Boa. Você fica ou vai, Cleiton? Eu fico. Você fica ou vai, Lucas? Eu fico também. Então ficamos. E eu queria deixar um texto em Filipenses 2, de 14 a 16. Tem um texto para você que fica ou você que vai, para que você lembre que durante o processo, seja ele qual for, você está dentro de um propósito que tem começo e tem fim, que é a missão na qual você está incluído, que é a missão de reconciliação do reino de Deus. E dentro dessa missão, Deus não quer um filho reclamão. Reclamão não com ele. Você pode brigar com Deus e reclamar, mas reclamar fica reclamando das situações sem se movimentar. Você quer ir embora? Vai embora. Você foi e não deu certo? Volta. E olha só o que diz Filipenses, só para corroborar o que eu estou falando. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, aquele que gasta tempo reclamando, brigando e vivendo uma vida insatisfeito, tá vivendo uma vida inútil. Inútil, exatamente. Então, se você quer ir embora, vá embora. Mas enquanto você estiver aqui, faça a sua vida ser útil. E quando você estiver fora do país, faça a sua vida ser útil também. E se quiser voltar, que seja útil também. Que a gente lembre sempre que acima de qualquer desejo nosso, tem uma missão que é a que guia a nossa vida, que é a missão de Cristo Jesus que Ele deixou pra gente. E acho que com isso a gente entende que ir ou ficar, eis a questão. A questão, na verdade, é onde que eu vou levar o Evangelho de Cristo? Para quem que eu vou pregar? E que assim seja em todos os lugares, né? Perfeitamente. Eu só adicionaria isso que você falou, que por natureza nós somos uma família, a família de Deus, que ama, que serve as pessoas e que vai. Seja lá para onde você vai, se é para o teu vizinho
na tua porta, ou se é pro outro lado do planeta, não importa. Da nossa característica é vá e seja Cristo pro mundo. É isso aí. Thiago, Cleiton, obrigado por compartilharem a história de vocês, o que vocês passaram, o testemunho. Voltem mais, estejam mais com a gente. Rô, obrigado também. A você, eu deixo aquele convite de sempre para que você mande o seu e-mail para nós. Às vezes surgiu uma dúvida, manda e-mail. O Cleiton e o Thiago vão responder se tiver dúvida de como foi. Manda lá, podcastmetanoia@gmail.com. E eu só reforço o convite que eu fiz no começo do episódio. Especial Metanoia. A gente quer ouvir a sua voz, a gente quer juntar áudios de pessoas que tenham sido tocadas por algum conteúdo que a gente fez aqui no podcast. Então, se você tem um testemunho para contar, um episódio que te marcou, algo que aprendeu, enfim, mande pra gente um áudio via WhatsApp que a gente vai juntar e fazer um episódio especial. Anote aí o número do WhatsApp que é para você enviar. 11 94307 2010. 11 94307 2010. E aquele convite fica para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente, assim como hoje, se Deus quiser, você também tenha expandido. Semana que vem estaremos de volta com muito mais podcast. Metanoia, expanda a sua mente.